Continuando a falar sobre o Deus a quem nós adoramos, eu quero tratar hoje do seguinte ponto. O Deus a quem nós adoramos não é indiferente ao nosso culto. Isto faz todo sentido, meus irmãos. Deus é um Deus soberano, é um Deus pessoal, é um Deus presente, é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus que, como já tratamos, prescreve a forma como ele quer ser adorado. Se isso é assim, ele não pode ser indiferente ao nosso culto. Ele não é um objeto que nós colocamos à nossa frente e oferecemos algo que nós julgamos que ele vai gostar e pronto. E ele que trate de ficar satisfeito. Depois nós tiramos ele de um lugar e colocamos no outro. Não, não funciona assim. Nós podemos ver por meio do profeta Isaías, no primeiro capítulo da sua profecia, das suas profecias, como Deus manifesta o seu desagrado. É um texto muito duro, quando ele diz: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Isso está em Isaías 1, versos de 13 a 16. Observem, Deus diz que está cansado de sofrer com aquele culto, porque aquele culto não era um coroamento de sua vida, pelo contrário, havia um corte tremendo ali entre a forma que eles ofereciam corretamente, em muitos aspectos, mas com um coração distante, porque as mãos daquele povo, daqueles judeus, aquelas mãos estavam manchadas de sangue. Então nós devemos entender que devemos prestar um culto agradável a Deus com reverência e santo temor. O nosso Pai é justo. Jesus Cristo, quando faz a sua oração sacerdotal, se refere desta forma ao Pai, Pai justo. Ele não é alguém que possamos subornar com carinhos, hinos, oferendas ou fervorosas orações. Ao povo que pensava prestar um culto meramente formal para supostamente agradar a Deus, Deus diz que o mundo é seu e que ele não necessita de carne de touros, Deus não necessita de cabritos. Como eu já disse em outra ocasião, Deus não precisa do nosso culto. Nós é que precisamos oferecer culto a ele. E Deus então diz por meio do salmista: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Salmo 50, de 8 a 13. Ele não critica a periodicidade do culto, nem a forma do culto, mas ele recrimina o espírito que dirigia este culto, o espírito que caracterizava, que marcava os adoradores. Então, um culto que vise a apenas cumprir externamente a lei de Deus, obter favores de Deus, é profundamente desolador para o Senhor. Podemos voltar em Malaquias 1, de 10 a 17, Malaquias 29, 13. Aliás, Isaías 1, de 10 a 17, Isaías 29, 13 e Malaquias 1, 10. A nossa adoração não tem nenhum valor intrínseco. Por mais belo e harmonioso que seja o nosso culto,
se não proceder de um coração contrito diante de Deus, de nada adiantará. Deus dele não se agradará. Deus é justo. Deus não é subornável. Como diz o Ian Murray, precisamos enfatizar que orar não é um substituto para a obediência. Antes, meus irmãos, a obediência sincera é uma expressão de culto. Quando nós nos aproximamos de nosso Pai, devemos buscar a submissão de nossa petição à sua justiça. Assim como não podemos pedir coisas impuras a Deus, a um Deus santo, não podemos fazer petições injustas a um Pai justo. Esse é o nosso Deus, este é o nosso Pai, que não é indiferente ao nosso culto, que está bastante atento à forma e ao conteúdo. E quando a forma ela é perfeitamente correta, ela envolve o conteúdo. Porque nunca haverá uma forma perfeita sem o conteúdo correto, ou seja, a forma ela envolve os sentimentos, o nosso desejo de servir e obedecer a Deus. Então, Deus olha também para a forma, porque na forma nós expressamos o desejo de obedecer. Mas a hipocrisia, que é fácil de se caracterizar, é a tentativa de apresentar algo para ser visto e não para, de fato, agradar a Deus. E o Deus presente, o Deus vivo, é um Deus que não vai se agradar de todo suposto culto que lhe oferecemos. Deus não é indiferente ao nosso culto. Por isso devemos aprender a subordinar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade à palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine e nos dirija e nos santifique, e que santifique o nosso culto que oferecemos a Deus. Que Deus nos abençoe e nos dirija. Amém.